Olá pessoal, vamos continuar então com as nossas aulas sobre pirâmides. Bom, nas duas primeiras videoaulas nós fizemos algumas exposições para que vocês possam entender a estrutura de uma pirâmide e quais são seus principais elementos. Hoje nós vamos falar dos cálculos, tá? Vamos ver como é que se calcula a área total de uma pirâmide, né? Claro que quando eu digo área total, estou me referindo à superfície, porque quem tem área é uma superfície. Superfície é uma região plana, tá? Não, nesse caso, né, a superfície é uma região plana. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar toda a nossa pirâmide e vamos medir a sua superfície. Superfície é aquela região onde você consegue tocar nela, onde você consegue pegar, tá? Então, por isso a gente pode se dizer que é a região externa da pirâmide. Como é que eu calculo a medida desta região, ok? Tudo bem? Vamos lá, então vamos entender, né? Claro que eu preciso entender este cálculo. Claro que agora eu preciso saber um pouco da geometria básica, né? Preciso saber calcular a área de figuras planas, de algumas. Tudo bem? Já falamos isso lá nos prismas, porque nós utilizamos isso lá nos prismas. Mesma coisa, só que agora a nossa figura é uma pirâmide, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar uma pirâmide de novo, e toda vez que eu desenho uma pirâmide, eu faço a opção por desenhar aquela pirâmide clássica, que é uma pirâmide de base quadrangular, e como eu quero que ela seja regular, então a base vai ser um quadrado. Mas o que eu vou fazer com esta, pode se estender para qualquer pirâmide, tá bom? Mas nós temos que entender o cálculo que a gente está fazendo. A gente vai decorar a fórmula sem saber o que a gente está fazendo, não vai nos ajudar, tranquilo? Vamos lá então. Vou desenhar a nossa famosa pirâmide, vou desenhá-la aqui no canto, depois eu vou desenhar ela aqui aberta, né, planificada. Vou fazer aqui uma base quadrangular, tá? Ok. Vou pegar o vértice dela, que está no outro plano, e vamos fazer isso daqui. Certo? Muito bem. Observe que nesse caso a nossa pirâmide ela tem 4 faces laterais e tem a base que é um quadrilátero. E já falamos que as faces laterais são triângulos, óbvio, ok? Porque esse vértice é ligado num ponto só. Então esses segmentos convergem para um ponto só, então formando um triângulo, tranquilo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou planificar, eu vou abrir ela, eu vou descascar esta pirâmide e vai ficar mais ou menos assim, ok? Então vamos lá, então aqui eu vou desenhar a base, estou considerando que essa pirâmide é regular, certo? Estou falando de uma pirâmide regular, tudo bem? Então, essa aqui é a base, que é essa daqui, tá? Se é regular, é um quadrado, porque é um quadrilátero. Aí aqui eu vou fazer uma face. Aqui eu vou fazer outra face. Claro, sem medida nenhuma, pessoal. Tá indo meio no... Tô de mau jeito aqui. Aqui eu vou fazer outra face. Observe que esse ponto que eu coloquei aqui, né, é o vértice. E aqui eu vou colocar outra face. Então, a gente consegue ver a pirâmide aberta, né, planificada. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Então, é isto. Não, tá? Claro que aqui está toda deformada, pessoal. Como a minha pirâmide é regular, eu vou ter que colocar aqui uma pirâmide regular. O que eu afirmo com isso? Que esse triângulo, este, que forma a lateral da pirâmide, são todos iguaizinhos.
e que a base é um polígono regular. Portanto, quadrilátero regular é o quadrado. Tranquilo? Muito bem. Então, o que é calcular a superfície total dele? É calcular a área desse triângulo, deste e desse daqui. Tudo bem? Antes, porém, de fechar ali, vamos considerar uma pirâmide que não é regular, ou seja, a base não é um polígono regular. Por exemplo, tá? Vou inventar qualquer coisa aqui. Então, vamos colocar aqui uma base assim, para vocês entenderem. Pronto. Isso aqui não é uma figura regular, até porque esse lado aqui é menor do que este. Para ser regular, os lados têm que ser congruentes. Quando eu uso o termo congruentes, pessoal, estou me referindo, estou dizendo que as medidas têm que ser iguais. E os ângulos também têm que ser congruentes. Eu não posso afirmar isto, não tem nenhuma informação que me afirma isso. Mas isto pode ser a base de uma pirâmide? Claro que pode. Então aqui eu vou ter uma face. Aqui eu vou ter outra face. Certo? Aqui eu vou ter outra face. Tá ficando horrível o meu desenho, tá, pessoal? Mas é para vocês entenderem. Aqui eu vou ter outra face. E aqui eu vou ter outra face. Tudo bem? Então eu teria aqui uma pirâmide planificada. Consigo calcular a área total dessa pirâmide? Claro. Só que esses triângulos são diferentes. O que eu teria que fazer? Isso que eu falo que é entender o desenho. Eu teria que calcular a área dessa face. Então, isso aqui é o quê? Uma face. Vou ter que calcular a área dessa também, porque elas são diferentes, eu não posso aproveitar. O que isso aqui é? Uma face. E é um triângulo. Então, eu vou ter a área dessa face, eu vou ter a área dessa face, vou ter que calcular a área também dessa daqui, então eu vou ter a área dessa face, vou ter que calcular essa daqui, porque pode não ser a mesma dessa, então eu vou ter que colocar a área dessa face, e vou ter que calcular também a área dessa face. Olha que eu calculando a área de todas as faces laterais, o que é que eu vou ter? A área lateral desta pirâmide. Então, o que eu vou fazer? O seguinte, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar isso aqui de face 1, essa aqui face 2, 3, 4, 5. Então, o que eu posso concluir aqui? Que a área lateral dessa pirâmide, toda a lateral dela, é a área da face 1, mais a área da face 2, mais a área da face 3, mais a área da face 4 e mais a área da face 5, considerando que elas são todas diferentes. Isso vai me dar o quê? A medida da área lateral. Tem lógica? Ok. Bom, aqui nesse caso eu tenho uma pirâmide pentagonal, porque a base é um pentágono, porém ela não é regular, ok? Tudo bem? Bom, mesmo que ela não seja reta, eu vou ter aqui uma face, outra. Bom, e se não for pentagonal, e se for hexagonal, se for octogonal e assim por diante? Então você vai calcular a face de cada uma e depois vai somar. Certo? Eu posso, então, de um modo geral, escrever assim, ó. A área lateral de uma pirâmide é a área da face 1, mais a área da face 2, mais a área da face 3, mais reticências e mais a área da face N, onde esse N é igual ao número de faces. Certo? Ou seja, né? Se tem 7 faces, então que se a área da face 7, da última face, ok? Então eu faria isso, mas eu preciso saber a área de cada um das faces, concorda? E a área
total. O que seria a área total? Então, seria a área de todas as faces laterais mais a área da base. Isso aqui não é a base? E como é que eu calculo a área da base? Bem, aí eu vou precisar saber que tipo de base é. Como a base aqui é um pentágono, então a área da base é a área desse pentágono. E como que calcula a área de um pentágono? Bem, pessoal, aí é uma tarefa um pouco mais complexa. Por quê? Se esse pentágono não é regular, vai ser trabalhoso. Eu preciso de informações. Eu preciso conhecer alguma coisa nele. Porque esse lado pode ter medida diferente desse, que pode ser medida diferente desse aqui. Mas não importa. A base, a área da base, que eu vou chamar assim AB, é igual à área do polígono, tá aparecendo aqui, isso, área do polígono que a constitui. Então, do que é constituída a base dessa pirâmide? É um pentágono? Então tem que calcular a área do pentágono, certo? É um triângulo a base? Então vou calcular a área de um triângulo. Bom, mas como é que eu calculo a área desses polígonos? Então eu vou falar da área dos polígonos regulares. Então se a base for um quadrado, é fácil. Se a base for um triângulo, é fácil. Se a área for um hexágono regular, é fácil. Se não for, aí o nosso problema vem com alguma dificuldade. E aí nós temos que estudar caso a caso. Bom, então, como é que eu teria a área total? Vou escrever aqui, ó, a área total de uma pirâmide. Tá? Que eu vou representar por AT, assim. Horas, pessoal. A área total vai ser a área lateral, que é a soma das áreas das faces. Lateral mais a área da base. Concordam? Eu preciso calcular toda a lateral, depois calcular a área da base. Se eu somar tudo isso, eu vou ter a área total. O que é a área total, pessoal? É a medida da superfície total dessa pirâmide. Concorda? Olha, vamos voltar agora à nossa pirâmide original aqui, certo? Deixa eu ver o tempo que eu tenho. Vamos considerar agora que a nossa pirâmide é regular. Se é regular, a coisa facilita muito. Por quê? Porque a base vai ser um polígono regular, nesse caso, no meu exemplo, é um quadrado, e as faces laterais são todas iguais. Então, aqui eu tenho aqui uma face lateral, que é um triângulo, concorda? Então, aqui eu vou calcular a área dessa face. Só que esta face, esta face e esta face são todas iguais. Então, eu calculo só uma e multiplico por 4. Então, como que vai ser a área lateral aqui? Nesse caso, vai ser 4 vezes a área de uma face. Entenderam? Já que a minha pirâmide é regular. Então, basta eu calcular a área de uma face. Mas como é que eu calculo a área de uma face? Gente, a face é um triângulo. Concorda? Isso aqui é o quê? É um triângulo. E como é que eu calculo a área de um triângulo? Gente, existem várias formas para eu calcular a área de um triângulo. Depende da informação que nós temos. Nesse caso nosso, o que mais a gente vai usar é aquela fórmula básica. Veja bem, como a minha pirâmide é regular, esse triângulo aqui, ele é isósceles. Claro que todos os outros. Ou seja, esse lado tem a mesma medida desse aqui. Quando eu faço isso aqui, ó, estou traçando esse segmento aqui, que vai do vértice até o ponto médio aqui, ó. Isso aqui é o vértice, né, pessoal? Até o ponto médio da base da face, ok? Isso aqui passa a ser a altura do meu triângulo. E a altura do triângulo, que é a face, chama-se... Vamos lá, quem assistiu às aulas anteriores,
Isso daqui, pessoal, é isso aqui, ó. Vou desenhar aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? O apótema da pirâmide. Certo? Que nós estamos representando pela letra G, mas também não precisa. Então, a altura da face é o apótema da pirâmide. Então, esse elemento aqui, ele vai estar sempre envolvido com a nossa pirâmide. Mas vamos lá. Então, se eu quero calcular a área desse triângulo aqui, como calcular a área do triângulo? Pega a base do triângulo, que é a aresta da base da pirâmide, multiplica pela altura do triângulo e divide por 2. Então, a área do triângulo, pessoal, aquela fórmula básica, desde as séries iniciais, vê isso aí. Então, pega a base do triângulo, não é da pirâmide, não. Estamos falando de uma face. Multiplica pela altura do triângulo e divide por 2. Então, se eu conheço a medida da aresta da base e conheço o apótema da pirâmide, eu consigo calcular a área da face de uma face da pirâmide. Tá aqui a ideia. Tudo bem? Então, ó. Área da face. Se a face é um triângulo, então a área da face está aqui. AT, aqui eu coloquei triângulo, tá? Porque eu puxei aqui. Base vezes altura, dividido por 2. Então, o que é a área da face? A área da face é a área desse triângulo aqui, ó. Então, você pega esta medida, que é a base do triângulo, multiplica por essa medida e divide por 2. Tudo bem? Nesse caso, eu vou ter o que, então? A área da face. Ok? Muito bem. Bom, entendi? A área lateral é só multiplicar por 4, porque são todas iguais. E se eu tivesse um hexágono regular aqui? Você ia fazer a mesma coisa. Só que eu ia ter 6 triângulos laterais. Aí você ia multiplicar por 6. Tem lógica? Ok. Bom, pessoal. E a área total? A área total você tem que pegar a base também. Isso aqui não é a base? E a base não é um quadrado? Então, como que se calcula a área da base? Ora, a área do quadrado, que é lado vezes lado, certo? Então, nesse caso, a área da base vai ser o lado do quadrado elevado ao quadrado. Então, se aqui mede 2, 2 vezes 2, 4. Eu vou ter uma base de área 4. 4 unidades de área. Certo? Ou, isso aqui não é a aresta da base, ó. Não é a aresta da base? Quando eu me refiro à pirâmide, ó, o lado da base aqui, o lado do quadrado, é a aresta da base. Então, se você quiser escrever, ó, nesse caso, tá? A área da base é igual à aresta da base elevado ao quadrado. Quem que é a aresta da base? É o lado do quadrado. Nesse caso, pessoal, porque estou falando do quadrado. Ok? E se não for um quadrado? Se não for um quadrado, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui, ó. A área da base é a área do polígono que a constitui. Ok? Depois eu vou colocar alguns casos aqui. Pronto. E por fim, pessoal, como é que eu calculo a área total? Ó, área total. Claro, você vai pegar a área lateral, que é esse mais esse mais esse mais esse, tá aqui, e vai somar com a área na baixa. Então, aqui eu tenho a medida da superfície total da pirâmide, tá? A área total é a medida da superfície total, tudo bem? Então, é a área total. Ficou meio bagunçado aqui, mas acho que dá para entender. Bom, claro que tem que seguir. Para eu concluir, pessoal, o vídeo, tá? Quando eu disse que a área da base é a área do polígono que constitui, então eu vou falar aqui de 3 caras importantes. As nossas pirâmides, a gente vai trabalhar de um modo geral com as pirâmides regulares. Então, a base vai ser um polígono regular. Quais são os polígonos regulares que nós vamos destacar? Então, o quadrado, o triângulo equilátero e o hexágono regular.
tá? Então aqui nós temos os polígonos regulares. Eu vou destacar 3. Então eu vou ter o quadrado, eu vou ter o triângulo equilátero e eu vou ter o hexágono regular, certo? Como é que eu calculo a área desse cara aqui? Então, como é que eu calculo a área dele? Então, a área dele é a medida do seu lado elevado ao quadrado, certo? Como é que eu calculo a área do triângulo equilátero? Já falamos disso lá nos prismas. Então, aqui, a área dele é a medida do seu lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Só do triângulo equilátero. Isso significa que se você conhece a medida do lado do triângulo equilátero, você calcula a sua área. Por quê? Porque ele é um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Então, basta você conhecer a medida do lado. E o hexágono? Como é que eu calculo a área do hexágono? Então, vamos lá. A área do hexágono é 6 vezes isso aqui. Então, fica assim. 3L ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. Okay? Mesma coisa. Porque o meu hexágono é regular. Hexágono, pessoal, 6 lados. Estou falando de um polígono, não estou falando de um sólido, de um poliedro, ok? Então, ele tem lados. Se ele é regular, é porque os lados, né, os 6, são congruentes. Então, se você conhece a medida de um, você calcula a área dele. Ok? Então, isto precisa saber, tá? E além disso, né, só falei dos polígonos regulares. Eu vou colocar aqui polígonos regulares notáveis. Os mais importantes, ok? Que vão aparecer. Então, por que eu estou falando isto? Porque a base da minha pirâmide geralmente vai ser triangular, regular. Então, vai ser um triângulo equilátero. Vai ser quadrangular, regular, portanto, vai ser um quadrado. Ou vai ser um hexágono regular. Pode ser diferente? Claro que pode ser diferente. Mas essas são as bases clássicas, é o que nós vamos encontrar aqui. Se aparecer um outro tipo de base, com essa noção que a gente já tem, a gente consegue resolver os problemas. Porém, aí o problema vai te dar outras informações. Pode relacionar isso com trigonometria e por aí vai. Tudo bem? Então, isso daqui vocês precisam saber. Ó. Calcular a área de um quadrado é muito óbvio. Calcular a área de um triângulo equilátero é muito óbvio. E calcular a área de um hexágono regular também. Lembrando, pessoal, que aqui eu coloquei a área de um triângulo. Só que este triângulo que eu coloquei aqui é qualquer triângulo. Desde que você conheça a medida da base dele e a medida da altura. Porque se você não conhece, eu não vou conseguir calcular a sua área. Nesse caso aqui, eu estou falando do triângulo equilátero. Então, nesse caso, você não precisa conhecer a medida da altura. Basta conhecer a medida do lado. Tranquilo? É isto, pessoal. Agora, nós vamos colocar em prática tudo isso que nós vimos, né? Em 3 videoaulas. Eu vou pegar o slide de vocês aqui, onde está esse assunto que eu falei. Aqui no slide está bem mais simplificado. E aqui, ó, eu tenho nesse desenho aqui, nessa ilustração, uma pirâmide hexagonal regular, ó. Aqui eu tenho um hexágono, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deduz-se que ele é um hexágono regular, tá? E aqui eu tenho a lateral, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São os 6 triângulos, as 6 faces laterais, ó. Essa aqui cola com esse aqui cola com esse aqui cola com esse aqui com esse aqui com esse aqui com esse. Aí fecha, né? Converge tudo para cima aqui, fechando, formando a nossa pirâmide. Então, como é que eu calculo a área lateral
desta pirâmide. Então, calcula a área de uma face e multiplica por 6. Claro que para eu calcular a área de uma face, eu tenho que saber qual a medida disso aqui. Ó. Lembrando, pessoal, que essa medida aqui é a mesma dessa daqui, senão ela não encaixa. Ou, né, ou a mesma dessa daqui, porque essa aqui vem para cá, certo? E lembrando, portanto, ó, que isto daqui, que é o apótema da pirâmide, que é a altura da face da pirâmide, né? Isso aqui, ó, é a altura da face. Então, como é que eu calculo a área desse cara aqui? Então, tem que saber esta medida e tem que saber essa medida. Porque isso aqui é a altura da face. Muita gente confunde a altura da face com a altura da pirâmide. Eu vou até voltar aqui nesse desenho para vocês verem a diferença. Ó. A altura da face é esse segmento aqui, ó, é o apótema da pirâmide, ó, que eu chamo de G. E a altura da pirâmide é esse segmento aqui, ó. A altura da pirâmide é a distância entre o seu vértice e a base, é o plano que contém a base. A altura é sempre perpendicular. Isso aqui não é perpendicular em relação ao plano da base. Ele é perpendicular em relação a esse segmento aqui, ó, que forma uma ângulo. Mas ele é inclinado em relação ao plano da base. Tranquilo? Não vão confundir. Ó, a altura da pirâmide, o apótema da pirâmide e esse segmento aqui, ó, que vai do centro da base até o ponto médio do lado, forma um dos triângulos retângulos que eu já mostrei para vocês. Tá bom? Eu acho, pessoal, que a gente já está pronto, então, para resolver alguns exercícios. Então, nos exercícios, a gente vai colocar tudo isso em prática, tá? E é bom fazer o exercício, porque é lá que nós aprendemos, tá bom? Então, vamos ver como que os problemas aparecem. Na próxima videoaula, então, eu venho com a resolução de alguns exercícios. Tá bom, pessoal? Bons estudos, espero que tenha sido útil. Até mais.